Aleluia, glória a Deus. Você pode sentar um pouquinho. Nós vamos agora nesse momento, sabe, irmãos, esse é o momento especial do nosso culto. Amém? Porque a palavra do Senhor, ela é força para nós, ela é luz, ela é lâmpada para o nosso caminho. E tudo que nós queremos mesmo é que nesse momento você incline os seus ouvidos, toda a sua atenção, sabe, todo o seu coração. O Senhor promete na sua palavra que quando nós buscarmos Ele, não de metade, não de um pouquinho, mas de todo o coração, nós vamos encontrar Ele, amém? E eu creio que nessa noite é uma noite de encontro com o Senhor. É uma noite em que nós vamos nos encontrar com Ele através da sua palavra. Então eu quero já mencionar para você nesse momento, pega o teu celular, coloca ele no modo avião, coloca no modo silencioso, para que nenhuma notificação roube a sua atenção. Eu quero mesmo pedir, né, a sua compreensão. Nós estamos uma igreja em construção, uma igreja em formação. Então nem tudo está como nós deveríamos, nós gostaríamos, mas aos poucos nós vamos deixando tudo da maneira que melhor possamos cultuar aqui, amém? Ainda temos algumas distrações, o barulho lá de fora ainda incomoda, as pessoas transitando aqui, as pessoas que estão servindo, mas, amados, eu aprendi que nós podemos focar a atenção naquilo que nós desejamos. Eu já experimentei um dia passar entre uma mulher e uma televisão, e eu passei despercebido e ela não me viu. Eu passei entre ela e a TV, ela estava tão ligada na tela da TV que ela não me viu. Então se alguém pode fixar toda a sua atenção na tela de uma TV, você pode fixar toda a sua atenção na palavra do Senhor aqui nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Então silencia aí todas as coisas, a sua mente, se tem alguma coisa ainda tentando te inquietar aí, manda ela quietar no lugar para que você receba agora com alegria a palavra do Senhor. Eu já quero convidar o pastor Serginho Brito, lá de Juazeiro. É uma honra, uma alegria. Eu me maravilho todas as vezes que eu ouço esse homem pregar. Eu fui muito abençoado com a vida dele e o desejo do meu coração é que um dia eu chegue um pouquinho lá perto daquilo que ele consegue fazer. Amém? Pastor, é com o Senhor. Glória. E nós estamos aqui para receber, amém? Amém. Obrigado. Glória a Deus. Boa noite, amados, graça e paz. Rapaz, pediram para eu cantar, não foi? Tem um pedestal aí? Empresta um violão. Vocês podem me ouvir um pouquinho? Tá bom, vou dar um tostão da minha voz aqui para dar um tostão da minha voz. Que noite maravilhosa. Cantando isso aí, né? Agora sim. Deus é bom, né? Você pode ficar de pé só mais um minuto, então? Que bom. Coisa boa, queridos, estar aqui nessa noite e poder celebrar juntamente com você os 5 anos dessa obra. E eu já contei o testemunho de como essa obra começou, né? Ela nasceu no coração de Deus. E um dia eu estava voltando de Salvador com a minha esposa e nós paramos aqui em madrugada e o Espírito de Deus falou ao nosso coração que Deus iria começar uma obra aqui. Ele tinha um povo sedento da sua palavra, a palavra revelada, a palavra que transforma. E, amados, hoje eu posso olhar para você e me alegrar, porque aquilo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Compartilhei com a minha esposa e ela disse, mas como? Nós já estamos no lugar. Eu disse, Deus tem pessoas que vai enviar para cá. E essas pessoas são seus pastores, a Adriana, a Natália, pessoas que abraçaram a palavra de Deus e que têm pagado um preço muito alto para trazer essa palavra. E nós somos muito gratos a Deus. Eu sou grato a Deus. Deus me deu uma canção há um tempo atrás, né, trazendo alento ao meu coração sobre a fé, que diz assim, ó: eu não vou perder a fé, Senhor, não vou me preocupar com o que há de vir. Se o amanhã pertence ao Deus que é bom, eu posso descansar
Ele tem o melhor pra mim. Eu não vou perder a fé. Eu não vou perder a fé, Senhor. Não vou me preocupar com o que há de vir. Se o amanhã pertence ao Deus que é bom, eu posso descansar. Ele tem o melhor pra mim. Eu não vou perder o sono, eu não vou me abalar. Eu não vou perder o sono. Eu não vou me abalar. Nem passarinhos ou lírios do campo vão tomar o meu lugar. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o meu fardo. E me guia às águas mansas e tranquilas ao seu pasto. Ele é o meu pastor e minha salvação. Descanso em seus braços, pois eu sei que quando amanhã chegar, tu estarás lá, Senhor. Tu estarás lá, tu estarás lá, tu estarás lá, Senhor. Tu estarás no meu amanhã, tu estarás lá, tu estarás lá, tu estarás lá, Senhor. Tu estarás no meu amanhã, tu estarás lá, tu estarás lá, tu estarás lá, Senhor. Tu estarás lá. Obrigado, Senhor, pela sua bondade, por sua fidelidade. Te adoramos pelo teu favor, pela tua graça que nos alcançou. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o meu fardo. E me guia às águas mansas e tranquilas ao seu pasto. Meu pastor e minha salvação, descanso em seus braços, pois eu sei que quando amanhã chegar, tu estarás lá, tu estarás lá, tu estarás lá, Senhor. Tu estarás no meu amanhã, tu estarás lá, tu estarás lá, tu estarás lá, Senhor. Tu estarás lá. Aleluia, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Você pode sentar, amém? Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Nós vivemos pela fé, amém, queridos?
Nós vivemos pela fé no Deus que fez os céus e a terra e todas as coisas, e temos a honra, o prazer de servir a esse Deus. E eu quero, nessa noite, dizer que Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente, amém? Então, o tema de aniversário desse ano dessa igreja é aceleração, amém? Você está com a camiseta muito bonita aí, parabéns, né? O pessoal confeccionou. E existe um ditado no mundo, irmãos, que diz assim: se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quiser ir mais longe, vá acompanhado, amém? Você quer ir mais rápido ou quer ir mais longe? Glória a Deus. Então, queridos, nós vamos acelerar, mas vamos acelerar naquela velocidade maravilhosa de Deus, que não deixa que a gente vá sozinho. Essa igreja está completando 5 anos, e como o pastor Adriano estava dizendo aqui, é apenas um bebê ainda é um laboratório, ainda é um lugar onde está sendo, né, ensinado, preparado todas as coisas, mas ela vai crescer, amém? Ela vai crescer. E quando nós começamos a igreja lá em Juazeiro, na Bahia, nós também começamos bem pequena, e eu tive a oportunidade de dizer para algumas pessoas, né, antes do pastor Adriano mesmo, né, chegar, porque essa igreja nós começamos em 2010, ele se converteu em 2013, e já passou a congregar conosco. Mas mesmo antes, quando nós nos reunimos ainda na garagem de uma casa, porque nós começamos assim, alugamos uma casa, né, a casa de um irmão, que nós íamos para lá, nos reuníamos na sua garagem, pregávamos a palavra, pessoas foram alcançadas naquele lugar, curas, milagres, tanta coisa, a revelação, o entendimento da palavra, e aquele lugar começou a ficar pequeno, e nós partimos para um lugar um pouco maior, e eu dizia para as pessoas: você quer testemunhar, você que está aqui, você vai testemunhar o que Deus vai fazer. Daqui a 10 anos, você vai olhar para essa igreja e você vai dizer: essa era aquela igreja que começou daquela forma. E eu vou dizer uma coisa para você hoje à noite, que Deus colocou no meu coração quando eu estava vindo para cá, né? Eu não sabia nem do tema, né? A pastora Adriana tinha comentado comigo, mas eu não tinha lembrado sobre aceleração. Mas o que eu vou falar hoje à noite tem algo a ver com isso, que é essa igreja, esse tempo que essa igreja está crendo para viver. E eu digo uma coisa para você, irmãos: a igreja em Juazeiro hoje é uma realidade. Nós temos uma igreja que tem alcançado vidas. Essa igreja aqui em Senhor do Bonfim é fruto da Igreja Verbo da Vida de Juazeiro, é uma extensão da Igreja Verbo da Vida de Juazeiro, da Bahia. E nós não chegamos aonde chegamos sozinhos, não, amém? Nós poderíamos, né, chegar sozinhos em algum lugar. A Bíblia diz, né, que é melhor ser 2 do que um só. A Bíblia mostra que quando você anda em parceria, quando você realmente está unido num propósito, as coisas elas vão acontecer de uma forma mais poderosa. Às vezes ficamos olhando para algo, né, olhando para uma igreja, olhando para qualquer coisa, e muitas vezes nós olhamos apenas para as dificuldades. Poxa, é tão difícil, que prédio grande, como é que vai se reformar isso aqui, como é que vai se fazer? Mas deixa eu te dizer, irmãos, quando a gente para de estar somente questionando as coisas e agindo sobre a palavra, aí as coisas vão começar a acontecer. E agir como? Sobre a palavra. A palavra de Deus nos ensina muitas coisas, mas uma coisa primordial que a palavra ensina, amados, é o poder da unidade e da concordância, amém? É o poder de crer naquilo que Jesus ensinou. Lá em João, no capítulo 16, a Bíblia diz que Jesus estava anunciando a sua ida embora dessa terra, e Jesus estava falando para os discípulos, e ele dizia que viriam tempos difíceis, quando ele não estivesse ali. Jesus, quando estava presente, ele sempre foi a solução dos problemas. Faltava pão, Jesus multiplicava. Alguém morreu, Jesus ressuscitava. Mas Jesus disse: eu tenho que ir embora, eu não vou estar aqui fisicamente, né? Mas vocês estarão. E aí Jesus disse algo maravilhoso lá em João 16, ele disse, naquele dia, né? Ele começa a falar de uma certa perseguição. Ele disse: olha, vocês me procurarão, não me verão mais, e vocês vão lamentar e chorar, o mundo vai se alegrar, mas vocês vão chorar, vocês vão padecer algumas coisas. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E ele diz assim: naquele dia nada vocês vão me perguntar, mas tudo o que vocês pedirem ao Pai, em meu nome Ele fará. A palavra pedir foi traduzida por pedir, mas no original é a palavra demandar. Aquilo que você usar de autoridade, aquilo que você assumir como uma verdade e agir sobre ela, vai começar a acontecer. Jesus disse: olha, não,
quando as coisas ficarem difíceis, não é momento de você ficar perguntando por quê. Por que essa igreja está com 5 anos e ainda está dessa forma? Por que não fizeram a reforma ainda? Por que não fizeram uma divisória? Por que não tem um som melhor? Por quê? Né? A gente vai ter muitas coisas para perguntar. Mas, amados, ao invés de nós estarmos perguntando, é muito melhor a gente se unir com a fé que está no coração do pastor. Pastor, o que é que o senhor está crendo? Eu estou crendo assim, então vamos demandar juntos. Vamos falar juntos. Vamos chamar a existência juntos. Isso funciona, pastor? Funciona. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz em João, no capítulo 1, no Evangelho de João, se você tem uma Bíblia e pode me acompanhar, eu vou fugir um pouco aqui do meu roteiro, mas eu sou guiado pelo Espírito de Deus. E no Evangelho de João, no capítulo 1, ele está falando sobre Jesus. Ele está tendo a revelação de que Jesus é a palavra de Deus, ele é o verbo. Jesus, ele é aquele que o Pai verbaliza. A palavra de Deus, Jesus, não era apenas um título, mas Jesus é uma das pessoas da Trindade, e é aquele, né, a voz de Deus é o que comanda, demanda e realiza as coisas, amém? A Bíblia diz que Deus falou e as coisas aconteceram, porque a palavra foi lá e realizou junto com o Espírito. E João teve essa revelação de Jesus, e no capítulo 1 de João, versículo 1 ao 3, ele diz assim: no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Esse dele aqui é Jesus, amém? Versículo 3 diz: e sem ele, nada do que foi feito se fez, amém? Sem uma das pessoas da Trindade. A Trindade é composta por 3 pessoas: Pai, Palavra e Espírito. E João tem a revelação e ele diz que Jesus, uma das pessoas da Trindade, esse Jesus, ele era o verbo, ele era a verbalização, ele era aquele que o Pai enviava na sua palavra para realizar todas as coisas. E João disse: tudo foi criado por ele, tudo. O universo, a terra, os animais, tudo que você pode ver e não ver, foi feito através de Jesus, a palavra. Mas João também tem a revelação de dizer: sem ele, nada do que foi feito se fez. E o que eu quero trazer hoje à noite para você, você que faz parte dessa igreja, ou você que ainda não faz parte, você que não tem uma igreja definida, você que não está congregando no lugar, deixa eu te dizer, hoje é a noite de você tomar uma decisão. Hoje é a noite de você fazer parte de um grande projeto de Deus para essa cidade. Deus conta com você. Você não está aqui, amados, à toa, nem por acaso. Me convidaram, eu não tinha o que fazer hoje e vim aqui. Não, a Bíblia diz, o próprio Jesus disse: ninguém vem à minha presença sem o Pai trazer. O próprio Pai trouxe você até a presença da palavra, que é Jesus. E se a Bíblia está dizendo que se uma das pessoas da Trindade não estivesse ligada umas das outras, nada se faria. O que acontece, amados, numa obra como essa, se o corpo não estiver unido? A resposta é: nada vai acontecer. Enquanto não estivermos unidos, ligados no mesmo propósito, nada vai acontecer. Se não estivermos, ligados naquilo que a palavra diz, concordando uns com os outros, concordando com uma visão, nós não vamos ver o crescimento das coisas, e nós seremos apenas mais um dos críticos que vão estar dizendo, passando aí na frente, dizendo: aqui era uma igreja, era até boa a palavra do pastor, eles começaram aqui, mas não deram conta não, porque era muito grande, era muito caro, e eles não puderam pagar. Mas Deus vai falar presença dele. Eu contava com você, eu contava com a sua ajuda, essa igreja contava com você, amém? Estão me ouvindo? Isso é voz de trovão. Aleluia. Está chegando um som novo, amém, gente?
6, som. É só para saber que você está concordando. Mas o que Deus, amados, tem chamado o seu povo para realizar a sua obra, você já imaginou, já parou para olhar na palavra como Deus realizou as obras dele aqui na terra? Como Deus contou com pessoas? Deus não podia fazer as coisas sozinho, gente. Jesus não podia ter feito tudo sozinho. Poderia. Mas por que ele precisou de pessoas? O Deus Todo-Poderoso, amados, que falava e o monte estremecia, ele não poderia ter resgatado o povo do Egito sem a ajuda de Moisés? Ele não poderia ter feito todas as coisas sem a participação de homem algum? Ele poderia, amados, ter feito tudo, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode fazer todas as coisas, mas Deus, amados, faz questão de que nós estejamos envolvidos na obra dele. Essa obra em Senhor do Bonfim, amados, não pense que essa é uma obra apenas que o Espírito Santo vai fazer. Deus conta com você. Se você não fizer a sua parte, Deus não pode fazer a dele. Heresia, não é heresia. Essa é uma verdade. Porque a minha Bíblia chama a mim e a você de corpo de Cristo. Amém? E para que Deus possa se mover sobre essa terra, ele precisa de um corpo. Precisa de um corpo. Você já pensou as pessoas andando ali fora e de repente elas foram curadas? Elas vão dizer, um espírito baixou e eu fui curado. Mas já pensou você chegando, falando a palavra de Deus, impondo as mãos sobre as pessoas e elas recebendo cura? Elas vão saber exatamente que Deus habita dentro de pessoas, que Deus age através de um corpo, pois Jesus disse que Deus, ele é espírito, e todo espírito precisa de um corpo. Todo espírito precisa de um corpo. Um espírito maligno das trevas de vez em quando incorpora em alguém, porque ele precisa de um corpo para se expressar. Mas o Espírito de Deus está habitando dentro de nós, dentro de cada um de nós que aceitamos a Cristo como Senhor da nossa vida. E esse Espírito está esperando que eu e você façamos a nossa parte. Mas estamos muitas vezes achando e esperando que Deus faça. Quando é que Deus, pastor, vai mandar o som dessa igreja? Pastor, quando é que Deus vai dar esse prédio para vocês, pastor? Pastor, quando é que Deus vai suprir as necessidades dessa igreja? Quando o corpo começar a se movimentar. Quando você entender e comprar a visão. Quando eu digo comprar a visão, é tomar essa visão para você, assim como naquele dia em que você, amados, abraçou um time de futebol e disse, esse é meu time de coração. No dia que o time perde, você fica chateado, mas é seu time ainda. É uma coisa que eu não vejo muito as pessoas trocarem de time, não. Eu era Flamengo, mas agora eu sou Vasco, porque o Flamengo está perdendo. Não, não faço isso não. Deus, ele está, amados, esperando que o corpo desperte, acorde. Jesus disse, olha, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos, levanta, desperta, Cristo vai te esclarecer. Nós precisamos, amados, entender, nós não estamos mortos, nós podemos até viver no meio de pessoas mortas, espiritualmente falando, é o que a Bíblia está dizendo. Ei, desperte, seja diferente. Não seja como eles, não se amolde a esse mundo, a Bíblia está nos alertando. Ei, nós não podemos, nós somos diferentes. Desperta, é hora de despertar, é hora de acelerar, é hora, amados, de passar marcha, é hora de sair da marcha do mundo. Mas tem pessoas querendo ir sozinhas, eu vou sozinha, eu faço a minha parte, eu vou à igreja quando eu quiser, pastor, eu não quero compromisso, eu não quero me envolver, eu não quero tocar, eu não quero cantar, porque tem que ensaiar, tem que isso, eu não quero servir. O mundo está ditando para o corpo de Cristo hoje como ele deve viver, como ele deve andar. As pessoas estão muito apegadas à sua individualidade. Antigamente a gente sentava na sala da casa e as 10 pessoas da casa, era o caso da minha casa, assistiam uma televisão. Havia mais concordância. Ainda que um quisesse assistir outra coisa, mas dizia, estou assistindo novela. A mãe, né? E aí todo mundo ficava ali vendo a mesma coisa. Hoje não, cada um tem a sua tela, cada um tem o seu pregador favorito. Cada um agora pode, sabe, acessar de casa o pregador favorito, aquele que você mais gosta, aquele que fala melhor com você.
As pessoas estão muito acomodadas e isso não é bom, irmãos. Pois a Bíblia em lugar nenhum mostra que Deus chamou a gente para viver individualmente. Deus nos chamou para viver em unidade. Deus nos chamou para viver em unidade, não em união, em unidade. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, que quando o povo lá em Babel se reuniu para construir uma cidade, uma torre, a Bíblia diz que Deus desceu do céu para ver a cidade e a torre. E Deus ficou tão maravilhado com aquilo, que é a única vez onde a Bíblia diz, Deus dizendo assim, o coração do povo é um. E tudo ou nada agora do que eles quiserem fazer, a gente pode atrapalhar ou pode ser desfeito. É Deus falando que onde há unidade, as coisas acontecem. Aonde 2 pessoas, 3, 10, 20 se unem com um propósito, elas compram a ideia, elas abraçam a visão, elas colocam dentro do coração, elas têm essa igreja, essa é a minha igreja. Esse é o meu ministério, é o ministério que Deus me inseriu. Foi aqui, é aqui que eu me sinto bem. Eu vou, gastar a minha vida, como Paulo disse, aqui, eu vou servir a Deus aqui. E aí você começa a ver os frutos acontecer. Você começa a ver a obra prosperar. E esse mérito não é só do pastor, é do corpo. Eu não tenho, amados, a pretensão de dizer que as coisas que têm acontecido em Juazeiro é mérito meu, porque não é. Mas é mérito do Senhor. Por quê? Porque Deus tem visto que existem pessoas como eu e outros dentro da igreja, que abraçaram uma visão e não negociam ela. Não trocam essa visão por nada. Não estou dizendo que você não pode ver outras coisas, ouvir outras pessoas, mas quando a gente é bem definido, quando a gente sabe exatamente quem é e de onde é, as coisas fluem. Eu tenho um time do coração, que eu gosto, mas eu assisto jogo de outros times também, assisto, mas aquilo não me faz de forma nenhuma esquecer aquele que tem o meu coração, ou aquele que tem um lugar no meu coração. Deus é o dono do meu coração, mas existe uma visão que Deus deu para nós, e essa visão é a visão da palavra revelada, da igreja Verbo da Vida, com sede lá em Campina Grande, e eu poderia dizer que a sede dessa igreja do Senhor do Bonfim é em Juazeiro da Bahia, porque nós estamos ligados, e essa igreja ela é sujeita à sede, a igreja de Juazeiro na Bahia. Nós temos uma visão que é a mesma visão. Nós pregamos a mesma palavra que você ouve em Campina Grande, em Recife, em Petrolina. Nós pregamos a mesma coisa, pois essa é uma característica desse ministério. Ministério onde eu cheguei em 1992, sentei assim como você, meio desconfiado. Mas deixa eu te dizer, amados, o meu coração se ligou com essa visão. O meu coração se ligou. Eu não sei se você entende esse termo, mas a Bíblia vai falar sobre isso. Em 1 Samuel, no capítulo 18, eu queria ler com você no versículo 1. 1 Samuel, capítulo 18 e verso 1. A Bíblia fala sobre um jovem ao qual Deus havia escolhido para ser rei de Israel. Esse jovem chamava-se Davi. Você já ouviu falar, né? Mas deixa eu te dizer, Israel já tinha um rei. E esse rei era um rei chamado Saul. Esse rei, ele era da tribo de Benjamim, tá? E Davi era da tribo de Judá. Não tinha nada a ver. O reino, quando foi estabelecido, segundo a Bíblia, ele tem que passar de pai para filho. Um reinado é passado de pai para filho. A história do reinado, dos reinados até o Messias, ele muda quando Davi toma o lugar, assume o lugar de Saul. A tribo que deveria perpetuar o reino de Israel era a tribo de Benjamim. Amém? Uma das menores tribos de Israel. Mas que de lá Deus tirou um rei, tá? E esse rei tinha filhos. O nome do seu filho era Jonatas. Esse jovem era cotado para ser o próximo rei, depois que seu pai morresse. Amém? Mas, por causa
do coração do seu pai, um coração infiel a Deus, esse reino foi passado para outra tribo, para a tribo de Judá. E Davi foi o escolhido de Deus, o menor da sua casa, mas um jovem muito ousado, cheio de fé. E a Bíblia diz que Jonatas, quando viu Davi, o coração de Jonatas se ligou ao de Davi. É isso que 1 Samuel 18:1 diz assim: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Amém? Essa história é muito bonita, que o mundo tenta deturpar, Tem pessoas tentando deturpar essa história, dizendo que isso é um relacionamento homossexual entre Davi e esse jovem, não tem nada a ver. Mas aqui está falando sobre duas pessoas que abraçam a mesma visão. Jonatas morre, ele vai morrer depois, mas antes de morrer ele disse a Davi, olha Davi, você vai reinar no meu lugar, eu serei o segundo, eu vou te servir. Porque aquele jovem, ele sabia, ele viu o que Davi fez, as suas proezas, ele sabia, Deus é com esse homem, Deus é com esse jovem. Ele viu quando ele matou aquele gigante, ele viu quando ele libertou o reino, ele viu quando Davi voltava da guerra, ele sabia, há uma capacidade sobre esse homem, e ele ligou o coração com aquela visão. O coração dele estava ligado àquela visão de como Davi reinaria. Ele sabia que Davi seria um bom chefe, um bom líder. E a Bíblia fala sobre o coração estar ligado. Ligar o coração, estar juntos. A Bíblia diz que aquilo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Quando nós ligamos o nosso coração com uma visão, amados, algo é ligado no céu. Algo é feito da mesma forma no céu e coisas começam a acontecer. Um poder começa a fluir através do corpo. Nós somos o corpo de Cristo, e se o corpo estiver dividido, irmãos, o sangue não pode fluir. Você sabia disso? Você sabia que se cortar um braço, o sangue que passava aqui, ele não pode mais fluir no braço, e o braço vai morrer? A Bíblia diz isso em 1 João, no capítulo 1, lá no versículo 7, quando João está falando sobre a questão de pecado, quando João está falando sobre a questão de pessoas errarem, falharem, e João diz, olha, se a gente, andar em comunhão com o corpo, o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. João deixa bem claro, o sangue, ele pode fluir do corpo, e ele pode purificar pecados no corpo. Agora, se não estivermos unidos em comunhão, esse sangue não pode alcançar. O sangue que liberta pessoas lá fora, o sangue que flui através de nós para alcançar pessoas, ele vai ser interrompido o seu fluxo. Você está me entendendo ou não? Por quê? Porque muitas vezes estamos desligados de coração. Estamos no lugar, a mente está aqui, mas o coração não está ligado. Não, pastor, não conta comigo agora não. Não, pastor, eu não quero me envolver. Não, pastor, eu não quero fazer. Sabe, amados, e Deus está chamando você para fazer a sua parte. Jesus chamou, convocou para si pelo menos 12 apóstolos. Mas a Bíblia diz, aqui no livro de Mateus e de Lucas, que ele tinha 72 discípulos. Apóstolos, 12. Discípulos, 72. Mas a Bíblia diz no livro de João que desses 72, dá a entender que pelo menos 60 abandonaram ele. Foram embora. Foram embora. Chegaram para Jesus e disseram, Senhor, todos te abandonam. Ou seja, coração desligado. E Jesus pergunta para aqueles 12, vocês querem ir também? Mas graças a Deus, aqueles 12 haviam ligado o coração com Jesus. Eles estavam ligados na visão. Eles disseram para Jesus, para onde é que nós vamos? Porque só com o Senhor foi que nós ouvimos falar sobre uma vida eterna. Nenhuma das outras religiões que nós conhecemos nos garantiu uma vida eterna. Só o Senhor tem a palavra que muda a vida da gente. Só o Senhor tem uma palavra que modifica o meu modo de ser. Eu era uma pessoa antes de lhe conhecer, agora eu sou outra. Para onde é que eu vou? Mas 60 foram embora.
E se você gosta de curiosidade bíblica, João 6,66 é o versículo que diz: e já não andavam mais com ele. E o que isso quer dizer, pastor? 666. Qual é a marca da besta, pastor? É o chip? Não, é João 6,66. Vamos ler? Ah, e eu esperando o chip. Vai esperando isso. Que o diabo já está marcando as pessoas e elas nem sabem. Satanás já está marcando: esse aqui é meu. E elas estão, o chip eu não boto, o chip na mão eu não coloco. Mas João 6,66 diz: à vista disto, disso o quê? Se você ler o contexto, foi a história que eu contei para você. Jesus pregou uma coisa e porque os discípulos não concordaram, abandonaram ele. Jesus diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Parte comigo, unidade, ligado, junto. Está me entendendo ou não? Se você não comunga comigo, se você não bebe do meu sangue, não come da minha carne. Só que ele estava falando para judeu. Judeu não comia nem carne de porco. E ficaram dizendo: peraí, isso é heresia. Esse rapaz está pregando heresia, comer carne, beber sangue. Ele não sabe que a gente judeu nem come sangue, nem come carne de porco, vai comer carne de gente. E aí o versículo 66 diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Você pode crer em coincidência, mas eu não acredito em coincidência. Eu acredito na Bíblia deixando sinais, pistas para nós. Cada um buscando o seu próprio interesse, cada um buscando o seu. Eu não ando mais com ele porque eu não creio nisso, eu não ando porque eu não concordo, eu não vou mais para a igreja por causa disso, eu não faço, e o diabo dizendo: esse é meu, pá, 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 carimbando. Mas Jesus disse: aquele que está unido em unidade, esse é meu. Esse é meu. Coração ligado com a visão, andando junto. Pastor, o que é que o senhor está crendo? Eu vou crer junto. O que é que o senhor pensa em fazer? Vamos fazer essa obra glorificar a Deus. Vamos fazer Deus notório nesse lugar, que aqui tem uma palavra que transforma pessoas. Ah, pastor, eu já ouvi tanto isso. Já me decepcionei tanto com a igreja. Foi? Quando você parar de olhar para os homens e olhar para aquele que nunca vai te decepcionar, você vai parar com essa desculpa esfarrapada. Porque nós estamos seguindo a Jesus. Nós estamos seguindo a Cristo. Nós estamos seguindo a palavra. E essa palavra, ela é maravilhosa. Deixa eu te dar um exemplo aqui rapidinho de 2 reis de Israel. Estou falando de reis demais hoje, né? Mas são os exemplos que eu acho. A Bíblia fala sobre um rei chamado Salomão, filho de Davi. Já ouviu falar? Você conhece a história de Salomão? Um homem que Deus deu sabedoria, né? Acumulou ele de sabedoria, de coisas maravilhosas. Mas sabe o que a Bíblia diz, amados, em 1 Crônicas, em 1 Reis 11:4? Em 1 Reis, capítulo 11, versículo 4, diz que o coração de Salomão já não era totalmente do Senhor, fiel ao Senhor. Como é isso? Diz que o coração de Salomão já não era totalmente fiel ao Senhor. O que isso quer dizer? Eu quero mostrar para você. Quando a Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarde o coração. E coração aqui é a parte espiritual da nossa vida mesmo. É a alma, é aquilo que faz com que a gente se ligue com Deus. Salomão jurou, né, a Deus que iria servi-lo, queria fazer tudo aquilo que Deus, né, proporcionasse para ele, mas a Bíblia diz que no fim da sua vida, o seu coração já não era totalmente fiel ao Senhor. E deixa eu te dizer, um coração meio fiel não serve para Deus.
Um coração mais ou menos não serve para Deus. É possível a gente começar bem, mas é possível a gente terminar mal. Amém? Então é melhor a gente se esforçar para não terminar mal. Eu não sei como está a tua história. Talvez você começou bem em algum lugar e hoje você esteja dizendo: eu não quero mais papo com isso. Mas deixa eu dizer, não termina assim. Você pode terminar a sua história diferente. Você pode terminar a sua história com sucesso. Hoje eu vi uma entrevista no Globo Esporte lá, não sei o quê, do treinador da seleção de vôlei, ele contando quando perdeu as Olimpíadas aqui no Brasil. Foi em 16, não foi? 2016. Ele perdeu, o neto dele chorando ali, diante da plateia, no Brasil. Eles eram os favoritos, perderam para a China. E eu ouvi ele dizer, ali ele disse, eu disse para o meu neto, naquele momento, né? Olha, eu vou trabalhar mais, porque eu não posso terminar minha história assim. Para muitas pessoas era uma decepção muito grande. Eu vou entregar a direção disso aqui, eu vou me isolar, eu vou, sabe o que? Trabalhei tanto, fiz tanto e me decepcionei com essa equipe. Eu não quero mais. Ele disse: é agora que eu vou trabalhar duro, porque eu não quero deixar um legado de derrota. A última impressão que terão minha é de vitória, e foi campeão mundial agora. Por quê, amados? Porque a igreja precisa despertar, porque vamos acelerar, vamos, mas vamos junto. Sozinhos não dá. Quando Paulo fala que nós estamos correndo no estádio, eu não sei se você já leu, mas lá em Coríntios ele diz assim: olha, vocês sabem que todos os que correm no estádio, correm por causa de uma coroa corruptível. Nós corremos pela incorruptível. Ele disse: todos estão correndo, mas um só leva o prêmio. Quem é esse um só? O campeão que já chegou na frente. Esse é Jesus. Ele já completou a carreira. Paulo também chegou depois, disse: completei também. E esse mesmo Paulo disse: corram de forma que o alcance. Paulo está dizendo: não desista no meio do caminho, mas corra até ultrapassar essa linha e dizer: venci. Eu venci, porque Deus é comigo. Eu não quero, irmãos, deixar uma história de derrota. Eu nunca desisti daquilo que eu comecei, porque está bem vivo dentro do meu coração. Não vou parar. Enquanto eu não morrer, eu não paro. E graças a Deus que pessoas têm se ligado comigo, com Deus, com a sua palavra e com essa visão. Sabe, muitas pessoas não acreditaram em nós no começo. Muitas nos abandonaram, muitas largaram a visão. Hoje elas voltam, algumas delas lá. E a gente percebe a decepção no rosto. Como quem diz assim: eu não vi essa criança crescer. É como um pai que encontra o filho só com 18 anos. É só ser pai. E é. Onde é que o senhor estava, papai? Que não me viu crescer. Que não viu quando eu tive necessidades. Sabe que tem pessoas apenas querendo usufruir do que o reino tem, mas elas não querem dar nada para o reino. No dia do aperto, o Salmo 46 dá na ponta da língua delas: tu és o meu socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o meu socorro bem presente, Senhor, na hora da angústia. Só que onde é que a gente estava quando não tinha angústia? O que nós estávamos fazendo antes da angústia? Quando o rei Ezequias ficou doente, e o profeta foi na casa dele dizendo: olha, te prepara porque você vai morrer. Prepara a tua casa. Eu não sei se você sabe, mas a história conta que Ezequias não tinha filho. E o reino ia mudar de novo para outra tribo agora. Porque não tinha descendente. Eu não sei qual é o motivo. Não sei se ele não queria fazer menino, eu não sei. Não gostava de criança. Mas Deus disse: tu vai morrer. E aí a Bíblia diz que Ezequias vira para a parede, e a maioria dos pregadores só conta do choro de Ezequias. Chorou Ezequias, e Deus ouviu o choro. Não. Deus ouviu a oração dele.
orou, virou para a parede, chorou e orou. Ele orou dizendo: Senhor, se lembra de que eu andei com fidelidade na tua casa? Senhor, lembra? Pastor, isso não é pecado não, a gente alegar, dizer para Deus o que fez? Não. O próprio Deus disse: entremos em juízo, apresente as suas razões a mim, para que eu te justifique. Deus está esperando que você tenha o que dizer. Senhor, lembra que eu fui fiel na sua casa, que eu andei todos os dias em sinceridade na sua casa, que eu fiz o que era certo. Isso é o rei que recebeu uma sentença de morte, dizendo a Deus: ei, o senhor está lembrado, está esquecendo não? E antes do profeta chegar na porta, Deus diz: volta, o profeta volta. Foi o que aconteceu, gente. Talvez o profeta tenha dito: eita, eu vou lá e Deus vai mandar eu cuspir nele, ele vai morrer agora. Diz para ele: ele não vai morrer, eu vou dar mais 15 anos. Sabe o que aconteceu nesses 15 anos? Nasceu um menino chamado Manassés, que reinou com 13 anos de idade. Então isso quer dizer que depois que ele foi curado, ele passou mais 2 anos. Depois de 2 anos, ou 1 ano, né? 1 ano depois ele engravidou a esposa teve um filho com mais 9 meses. E quando Manassés tinha 13 anos, assumiu o reinado de Judá. Por quê? Porque, amados, a Bíblia está mostrando que existem pessoas com o coração ligado com Deus, e que o poder de Deus flui através do corpo de Cristo. E essa igreja não foi plantada nessa cidade, irmão, para ser um fracasso. Essa igreja foi plantada aqui para ser um sucesso, e ela depende de você. Você que está aqui hoje à noite, pastor, não faz parte dessa igreja, você é convidado a participar. Quer se envolver numa grande obra? Quer participar de um projeto grandioso? Quer ser como um dos homens de Neemias, que pegou uma cidade destruída, arrasada, portas queimadas, muros caídos? Mas e que equipe fantástica, que trabalhava de dia e de noite, espada numa mão, colher de pedreiro na outra. Mas a cidade foi levantada, os muros foram levantados, Deus foi glorificado, e o nome deles está para a memória diante do Senhor. E você, qual é a história que você quer deixar? Eu já conheci aquela igreja, era uma igreja aqui, foi uma igreja aqui. Deixa eu te dizer, irmãos, Deus é Deus. Se você não fizer, outro vai fazer. Mas deixa eu te dizer, é melhor você participar. Sabe, tem pessoas que chegam para mim hoje e dizem assim: você conheceu o Ministério Verbo da Vida no começo? Eu digo: conheci. Eu cheguei lá quando só tinha uma igreja, uma pequena igreja. Hoje são quase 500 igrejas no Brasil, mais de 140 escolas no mundo. Uma igreja que começou numa cidade improvável, Campina Grande, na Paraíba, cidade do interior. Um homem americano sem falar português direito, pregando uma palavra que parecia loucura, parecia bonito demais. Eu vi pessoas dizerem: quando a esmola é grande, irmãos, o cego desconfia. Eu dizia: graças a Deus que eu não sou mais cego. Por quê, pastor? Porque os olhos do meu entendimento foram iluminados, segundo Efésios capítulo 1, versículo 18. E agora eu posso enxergar e compreender com todos os santos qual é a esperança do meu chamamento, qual é a grandeza da herança que eu tenho nos santos, e a sobreexcelente grandeza do poder que opera em mim os que creem. Deus está chamando uma igreja, amados, para se levantar, despertar e fazer a obra dele aqui nessa terra, prosperar. E Deus precisa de você. Eu tinha muita coisa para falar, mas eu já falei demais. Mas a Bíblia diz no Salmo de número 63, versículo 8, o salmista dizia: Senhor, a minha alma está apegada a Ti. Como é importante, né? A minha alma está apegada a Ti. Existem 2 histórias que eu quero falar rapidinho para a gente terminar. Mas você conhece a história de Ruth? Conhece, né? É maravilhosa aquela história. Eu não sei se você sabe, mas havia uma mulher, ela tinha 2 filhos e elas foram morar num país dos Moabitas, né? Eles eram de Israel, da cidade de Davi, de Belém, foram para a terra dos Moabitas, uma mãe e 2 filhos.
E lá os filhos se casaram com mulheres moabitas, né? Mulheres estrangeiras. A Bíblia diz que depois de um tempo os filhos morreram, os 2 filhos. Agora ficaram 3 viúvas, porque a mãe era viúva e mais as 2 viúvas. E elas ouviram falar que Deus havia abençoado Belém de Judá. E elas vieram, mulheres viúvas, sofredoras, desprezadas da sociedade, entregues à própria sorte. Mas elas ouviram falar que lá em Belém havia comida, havia pão, porque o nome Belém significa isso, casa de pão. E eles foram lá. E a Bíblia diz que no meio do caminho uma sogra olhou para aquelas noras jovens e disse: ó, minhas filhas, vocês não precisam voltar comigo. Vocês são jovens, eu não tenho mais filho para dar para vocês, então volta, vamos viver a vida de vocês, no país de vocês. Volta para a casa dos pais de vocês, vão embora. E a Bíblia diz que uma voltou. Mas a Bíblia diz que Ruth se apegou, o coração de Ruth estava ligado ao da sua sogra. E ela disse uma das coisas mais lindas que a Bíblia tem, e geralmente a gente que é pastor nos casamentos, a gente prega, né? Aquilo é uma nora dizendo para a sogra: aonde você for eu irei, onde tu pousares eu pousarei, o teu povo será meu povo e o teu Deus será o meu Deus. A gente acha que isso é um homem dizendo para uma mulher, não. Era uma nora dizendo para a sogra: eu não vou te abandonar, meu coração está ligado ao seu, a gente morre junto, mas a gente vai até o fim. Teu povo será meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Isso é uma coisa maravilhosa de se ver. Existe uma outra passagem, está lá em Josué, no capítulo 24, para a gente encerrar, que eu gosto demais dessa passagem. A gente, como igreja, precisa ter muito cuidado. Então eu quero hoje à noite, eu gostaria muito que você estivesse saltando, pulando, correndo e se alegrando. Mas eu não poderia deixar de pregar aquilo que Deus me chamou para pregar, irmãos. Essa igreja é uma igreja viva, não é uma igreja morta, não. Essa é uma igreja atuante. Existe vida na palavra para você. E é tempo, é hora da gente decidir a quem a gente serve. É hora de você decidir, esse é o dia de você decidir. Você precisa decidir, não deixe para amanhã, não deixe para depois. A Bíblia diz, né, que Josué, ele convocou o povo e ele começou a falar com aquele povo. Ele convocou o povo para falar. E ele diz, aqui fala sobre a renovação da aliança, versículo 14. Queria ler esse texto com vocês, tá bom? E a gente termina por aqui. Eu vou até desligar aqui o celular para você, prometo. Mas é algo muito importante que a igreja precisa hoje à noite. Se você for para casa com isso no seu coração, eu já ganhei a noite. Diz assim, Josué chama o povo para renovar a aliança. Ele diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja a terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei que você conhece até aqui, mas deixa eu ir mais adiante. Então, respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito e da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou de todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos, o Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, presta atenção agora, portanto, nós também, está escrito aí também, não? Serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Olha aí, pastor. O povo está dizendo aqui que nós não vamos deixar de servir ao Senhor. Não, você não entendeu, você não leu a Bíblia direito.
Josué está falando para ele, dizendo: ei, abandone essas práticas erradas de servir outros deuses, sabe, de estar servindo outras coisas, de estar vivendo aquela vida velha que vocês, os pais de vocês trouxeram para vocês. Abandonam isso. Vocês devem decidir, ou vocês servem ao Senhor, ou vocês servem aos deuses lá. O que seriam esses deuses, pastor? Eu não adoro mais imagens de escultura, eu não adoro mais. Deixa eu te dizer, irmãos, idolatria, segundo a Bíblia, não é somente isso, não. Muitas vezes não estamos servindo a Deus, por quê? Porque temos um compromisso, porque tem as coisas que eu gosto de fazer, porque tem aquilo que eu faço no domingo, tem aquilo que eu faço no sábado, tem aquilo que eu não posso me envolver, eu tenho meus amigos, eu tenho a minha vida, eu tenho isso, eu tenho WhatsApp, eu tenho que fazer uma live, eu tenho que brincar, eu tenho que beber, eu tenho que comer. E aqui o povo disse a Josué: não, longe de nós, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. De deixar de servir ao Senhor. Que é isso? Não, Deus foi quem tirou a gente do Egito, foi Deus quem colocou a gente aqui. Deus é Deus. Oxi, eu creio em Deus, rapaz, eu creio. Nós também vamos servir a esse Deus. Não sei se você entendeu, mas eu não vou deixar as outras coisas, mas vem para a igreja no domingo, eu venho. Nós vamos servir a Deus também, está escrito aqui. E a resposta de Josué no versículo 19: então Josué disse ao povo: vocês não podem servir ao Senhor. Oxente, por que não? Você não disse que a gente tinha que escolher? Vocês não estão escolhendo. Vocês estão dando de João sem braço. Eu vou servir a Deus, mas também vou fazer as outras coisas, né? Eu também vou fazer, né? Tirar foto, botar no TikTok, a dancinha, né? Rela em bola, bate, joga de ladinho. Eu vou ainda fazer essas coisas. Eu vou me envolver um pouquinho com as coisas, porque afinal de contas, né, a gente quer, né? Infelizmente hoje está muito assim, né? Eu vinha conversando com o pastor Wilson, tinha uma pessoa que, deixa para lá. Um exemplo que eu vi, é impressionante como as pessoas esquecem do Senhor muito rápido. Pessoas que estavam outro dia chorando no altar, estavam servindo ao Senhor, hoje elas estão cantando e dançando músicas imorais na internet. Imorais é com coisas sujas, denegrindo a imagem delas mesmas, e elas achando que agora são livres agora. Olha como eu estou feliz agora. Vergonha para o Evangelho. Por quê? Porque agora se você perguntar: tu crê em Deus? Oxe, eu vou voltar. Pastor, eu vou voltar. Eu vou voltar. Em breve eu volto para a igreja. Amados, quando nós estamos ligados com o Senhor, a igreja não sai dentro da gente, não. Não sai. Nós somos a igreja quando estamos unidos, tá? Ninguém é igreja sozinho, não. Não, pastor? Não. Igreja é um corpo. Unidade. Nunca foi individualidade, nunca. Nem Deus, amados, é uma pessoa só. A Trindade é formada por Pai, Filho e Espírito Santo. Os três juntos formam um Deus. Um Deus. A igreja é um corpo. A igreja somos nós, unidos, que formamos um corpo, para que o Senhor habite em nós. Josué diz: vocês não podem servir ao Senhor, porquanto Ele é Deus santo, zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixares o Senhor e servires a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Poxa, pastor, Deus me deu tanta bênção, eu fui tão abençoado. Pois a Bíblia está dizendo, amados, que nós não podemos cometer o erro de achar que podemos servir a Deus da forma que a gente quer. Não, a gente vai servir a Deus também. Eu também sirvo a Deus, eu creio em Deus. Eu sou muito crente, sabe? Eu sou do crenticismo, já faz tempo que eu sou do crenticismo. Vocês não sabem dessa piada não, né? Mas isso aconteceu comigo uma vez. Estava na igreja, uma mulher veio falar comigo que uma filha estava doente, precisava de oração. E aí eu falei para ela: traga sua filha, tá? Mas eu disse a ela, diga: senhora, já conhece Jesus? Aproveitei a oportunidade para dizer: sabe o que a senhora precisa? É se envolver com Cristo, é se envolver com Jesus, deixar Ele entrar na sua vida, né? Ele vai te ajudar, Ele vai, sabe, tirar essas coisas se você
tiver uma vida de comunhão com Deus, se você, né, aceitar a Cristo, ela diz: pastor, o senhor não sabe não, eu sou do crenticismo, olha, já faz tempo. Eu entendi que ela não sabia o que estava dizendo. Ela deve ter pensado: se é católico, é catolicismo, se é crenticismo. Então, eu sou do crenticismo, né? E não é crenticismo, amém? Mas, amado, Deus está chamando um povo para um tempo de avanço e de crescimento, um tempo de receber as marcas do apostolado, as marcas do evangelho, as marcas de Deus na nossa vida. Não, amados, andar nesse erro achando que eu não me misturo, eu vou, mas eu não me envolvo, eu não quero, porque Deus está procurando. Jesus disse: o Pai procura. O Pai procura. Pastor, o Pai procura adoradores para cantar no coral. Não. Amém? A palavra adorar é a mesma palavra para servir, mesma palavra. Então eu poderia traduzir assim: o Pai procura pessoas que sirvam a Ele em espírito e em verdade. Porque o contexto de João 4 é o quê? É Jesus pedindo à mulher para servir a Ele um copo com água, né? Você pode me servir um copo com água? A mulher disse: não, o senhor não é da minha igreja. Eu sou de outra igreja, o senhor está me pedindo água? Não. Nem a parte do senhor eu dou. Jesus disse: bonito. Agora quando você me pede, né? Se você me pedisse, eu daria. Não foi assim a história? E aí vai se desenrolando a história, e a mulher nada de dar água, né? Jesus dizia: mas se você me pedisse, eu dava. Ela disse: como é que você vai tirar, que você não tem como tirar? O poço é fundo, vai me dar água de onde? Jesus disse: não é essa água aí não. Eu te daria a água da vida, você nunca mais teria sede, porque quem bebe dessa tem sede, mas da água que eu te der nunca mais terá sede. E aí entra o interesse de muito crente, né? Ô Senhor, me dá dessa água, para eu não ter que vir mais aqui buscar. Sabe que tem muita gente dentro da igreja pedindo a benção a Deus, para não ter que vir mais pedir? Ô Senhor, me dá logo, para eu não ter que vir todo domingo aqui pedir o pastor para orar por mim, pelo amor de Deus. Oh meu Deus, me dê logo, Jesus, minha benção. Quando a benção chega, eles porque o coração não estava ligado, o coração não era totalmente seu. Agora a Bíblia diz em 2 Crônicas capítulo 16, no versículo 9, a Bíblia diz assim: porque os olhos do Senhor passeiam sobre a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Ou o nosso coração é totalmente do Senhor, amados, ou é só uma parte. E a gente não pode dar uma parte para Jesus e outra parte para outra pessoa. O nosso coração tem que ser dele. Pai, eu estou aqui para te servir. O que é que o Senhor deseja de mim? Aquela mulher só queria água. Eu quero parar de vir aqui buscar água, me dê. E quando Jesus entra na vida dela particular, ela agora pula e diz: eu vejo que o Senhor é profeta. Onde é que a gente deve adorar? Geralmente os religiosos, eles se escondem atrás de adoração. Eu sou um adorador. Eu era um levita na igreja. Eu adoro que só. É? Geralmente a gente põe essa capa de adorador. Souber o que é ser adorador, irmão? Adorar é servir. Segundo Paulo, em Filipenses 3:3, se você ler, você vai ver. Tem alguém com a Bíblia aberta aí? Filipenses 3:3. O Senhor disse que ia encerrar com aquele versículo, não foi? Foi. Me perdoe, viu? Eu menti. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Como é que diz, pastor Adriano, no seu? Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito. Tem alguém aí com outra versão que diz nós que adoramos? Ali atrás. Tem mais alguém? A circuncisão somos nós que adoramos o Senhor. Está assim? Eita, pastor, é raro, não foi escrever a Bíblia errada? Não. É porque é a mesma palavra. Só que um traduziu adorar e o outro traduziu servir. Então quando a Bíblia diz Deus procura adoradores, proskineon, a Bíblia está dizendo Deus está procurando pessoas que sirvam
a Ele. Servir aonde? No louvor, no diaconato, no evangelismo, na igreja, na portaria, guardando os carros, ministrando a palavra, ensinando a palavra, pregando nos hospitais, pregando nas escolas, pregando nas ruas, indo a outros lugares, falando de Cristo em todos os lugares. Deus está procurando. E essa igreja tem a proposta, irmão, de preparar você. A proposta da igreja Verbo da Vida é preparar você com a palavra revelada, com a palavra da fé, para que você seja um instrumento de Deus aonde você estiver. Mas você precisa se ligar com a visão de Deus na vida desse casal, na vida dessa igreja. Sabe, irmãos, como eu comecei dizendo aqui, até quando a gente vai ficar esperando que venham recursos lá do céu, dos Estados Unidos, de Juazeiro, para fazer alguma coisa? Deus é Deus e vocês merecem o melhor. Deus merece o melhor. Esse lugar é grande, muito grande, maravilhoso, cabe muita gente, mas precisa do seu auxílio, precisa do seu serviço, e precisa que você se ligue com a visão. Procure conhecer a visão com o pastor Adriano, se você ainda não conhece. Essa igreja é o que, pastor? É pentecostal? É tradicional? É neopentecostal? O que é essa igreja? Nós temos tudo isso para explicar para você. Vocês aqui creem. Por que vocês creem em batismo no Espírito Santo? Procura saber a razão da esperança dessa igreja. Por que vocês creem aqui no sistema pastoral? Está escrito, tem tudo para você. Temos um estatuto que você pode ter acesso. Pede ao pastor Adriano: pastor, deixa eu ler o estatuto dessa igreja. Não é escondido não. É aberto se você quiser. Amém? Para você saber o que essa igreja prega, o que essa igreja crê. Nós temos uma declaração de fé daquilo que a gente crê. Nós cremos em cura divina, nós cremos no batismo do Espírito Santo, nós cremos na palavra de Deus, nós cremos, amados, que o homem caiu e pode ser restaurado, nós cremos na salvação, nós cremos na família, nós cremos no juízo eterno, cremos? A ressurreição dos mortos, cremos? É o que essa igreja crê. Nós cremos, amados, que o homem pode ser transformado pela renovação da mente dele. Nós cremos que qualquer pessoa pode ser salva pela fé em Cristo Jesus. Nós cremos, irmãos, que vidas podem ser mudadas pelo conhecimento da verdade. E nós cremos que podemos conhecer a Deus através da sua palavra. Amém? Isso é maravilhoso. Isso é bom demais. Deus é bom? Amém. Acabei de pregar, né? Aleluia. Deus é bom. Vem para cá, Gabriel. Deus, tocadores, por favor, estangedores. Eu quero orar com a igreja, eu quero orar pelo pastor Adriano. Queria orar por a Natália, se ela não estiver muito ocupada, mas eu oro por Adriano, não tem problema. Acho que ela está com as crianças, não é isso? Se ela puder vir, vem. Eu quero orar por vocês. Eu queria, amados, orar por esta igreja. Você crê que Deus, irmãos, pode fazer coisas grandes? Deixa eu te dizer, irmãos, você pode olhar hoje para cá e ver esse espaço tão grande. Talvez você olhe em volta e veja tão poucas pessoas. Mas, amados, eu sei o que Deus pode fazer. Como eu disse a você, eu cheguei em Juazeiro, eu, minha esposa e 2 filhos, e nós juntamos mais 6 pessoas conosco. Era um total de 10 pessoas numa garagem. E a palavra de Deus começou a ser ministrada. Pessoas começaram a ligar o coração com essa palavra. E hoje nós temos uma igreja que tem alcançado vidas em toda aquela região e já tem se expandido para cá. Quantos lugares, irmãos, precisam dessa palavra e você é um candidato a levar ela lá? Quantas regiões, povoados aqui ao redor? E Deus conta com você. Mas até quando você vai ficar nesse suspense? Não sei se eu me ligo, não sei se eu me envolvo, não sei se eu, porque ainda estou em dúvida, eu não sei se essa igreja é de Deus ou se não é. Deixa eu te dizer, a Bíblia diz, é muito fácil você julgar, irmão. A Bíblia diz, todo espírito que confessa que Jesus é o Senhor, é de Deus. E Jesus Cristo é o Senhor dessa igreja. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor desta obra. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado. Porque o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Eu te agradeço, Pai, pela palavra da vida, a palavra da verdade,
que o Senhor tem ministrado através da vida do pastor Adriano, através da vida de Anatália, dos ministros que aqui pregam a palavra. Obrigado porque mais pessoas serão alcançadas por essa verdade. Ministros da palavra poderosos serão levantados aqui. Homens cheios da unção. Homens, Pai, que irão libertar outros da religiosidade, da mentira, do engano. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos pessoas seladas com o selo do Espírito Santo, como diz a sua palavra, e não marcadas, Pai, com a marca do rebelde, com a marca de rebeldia, com a marca de incredulidade, mas com uma marca, Senhor, de fé, uma marca de fé, ligado de coração, de alma, com essa verdade, com essa visão. Eu declaro no nome de Jesus essa igreja crescendo, prosperando. Eu declaro no nome de Jesus pessoas se ligando com esta visão, pessoas nessa cidade despertando, Pai, de um sono, de letargia que o inimigo, Pai, lançou sobre essa região. Declaramos a salvação em Cristo sendo manifesta em todos os 4 cantos dessa cidade. Pessoas, Pai, afluindo, recebendo a verdade da palavra através da vida dos ministros, das pessoas dessa igreja. Eu oro por aqueles que vieram aqui hoje à noite, precisando, Pai, de uma resposta, e eu creio que o Teu Espírito hoje à noite dá uma resposta a cada um deles. Eu declaro no nome de Jesus Cristo, Pai, mentes abertas, olhos iluminados, não mais, Pai, andando como quem anda nas trevas, mas andando na luz da sua verdade, despertando e Cristo esclarecendo eles. Muito obrigado por sua fidelidade, no nome de Jesus. Amém. Pastor Adriano, vem aqui, meu irmão, quero orar por você. Vem cá. Você ama a vida desse homem? Aleluia. Ele deixou, irmãos, a sua cidade, seus pais, para vir até aqui e pregar a palavra para você. Ele não tinha necessidade nenhuma de estar aqui. Ele tinha o seu negócio lá em Juazeiro, próspero. Ele tinha sua casa, sua vida estava estabelecida. Ele não tinha razão nenhuma de deixar a vida dele para vir até Senhor do Bonfim, para pregar o evangelho e viver desse evangelho. Ele não tinha necessidade, mas havia um chamado no coração dele, e isso é muito forte, só entende quem tem. As pessoas acham que é por dinheiro, tem pessoas que acham que é porque a gente quer, sabe, usufruir de alguma coisa, ou ter alguma coisa, mas deixa elas pensarem o que quiserem. Nós sabemos, irmãos, quem nos chamou, nós sabemos quem nos arregimentou, e não importa, Jesus disse, elas vão dizer qualquer coisa de vocês, bem-aventurados são vocês, quando falarem coisas que não são verdadeiras a vosso respeito, por causa da minha justiça. Mas, amados, eu louvo a Deus pela vida do pastor Adriano, por ele ter enfrentado esse desafio de vir aqui, ele e a Natália, seus filhos. Mas eu digo uma coisa para você, um dia disseram para mim, sabe, eu tenho autoridade sobre a vida dele, aqui, como pastor. Eu sou os pastores, eu sou o pastor deles, eu sou a autoridade sobre a vida deles. E eu vou dizer uma coisa, assim como eu comecei essa igreja, né, eu posso, entenda o que eu vou dizer, terminá-la. Eu posso amanhã dizer, chega, acabou. Se a gente não ver uma resposta de Deus, né, na vida, através da vida das pessoas. Eu sei que Deus é aquele que manda e Ele capacita, mas como pai zeloso que sou, eu não quero ver esses homens e essa mulher passar necessidade. Não é do nosso interesse, irmãos. Ninguém precisa, né, fazer sacrifícios além das suas forças para fazer uma coisa que muitas vezes não é reconhecida. Eu quero aqui diante de vocês reiterar a minha confiança nesse casal e dizer que eles são pessoas de Deus, homem e mulher de Deus, que têm dado prova da fidelidade deles para com Deus. E quando eu digo que eu tenho autoridade, é porque essa autoridade me foi dada e delegada, assim como eu deleguei para eles estarem aqui. Mas eu já disse para eles, Adriano, sabe, você é livre. No dia que você quiser ir para outro lugar, no dia que você disser, pastor, está pesado, não tenho encontrado apoio, você me diga, porque existem muitos lugares esperando por homens e mulheres como vocês, pessoas que estão clamando, dizendo, manda um pastor para cá, por favor, a gente vai ajudar, a gente vai dar um salário a ele. E eu tenho dito para eles,
E eu digo para a igreja hoje, com toda a autoridade e temor no meu coração: honre esse casal, irmãos. Honre essa família. Pega junto com eles. Pastor, o que é que o senhor precisa? Quem conhece eles, quem está com ele aqui há mais tempo, sabe que eles não têm vaidade, que eles não têm orgulho nem têm ambição no coração. Eles não são defraudadores. Eles não são pessoas que vivem usurpando aquilo que é seu. Mas tudo que eles têm feito é com interesse no reino de Deus, para que o reino avance. Mas deixa eu te dizer, Jesus disse lá no livro de Mateus, no capítulo 10, quando ele enviou os seus discípulos, apóstolos, ele disse: olha, na cidade que vocês entrarem, fiquem naquela cidade, preguem a palavra. Agora, se as pessoas não receberem vocês, há essa possibilidade, irmãos. Há essa possibilidade, a gente tem que considerar tudo. Existem lugares onde essa palavra está, as pessoas estão desejando, como eu disse a você. Por favor, envia um pastor para nos pastorear. Nós pagaremos. Mas existem lugares onde as pessoas não vão valorizar, porque talvez eles não tenham o título, talvez eles não tenham a patente que pessoas estão procurando, fama, posição social, mas eles têm o mais importante, é a palavra de Deus, o mais caro. Eles têm a palavra da vida, eles têm a palavra que pode mudar a sua vida, transformar a sua vida. Mas há a possibilidade de não serem acolhidos, não serem apoiados. Essa igreja está completando 5 anos, e eu vou dizer para vocês, já era para ela estar maior, já era para ter avançado mais. E eu sei que não é muitas vezes culpa apenas deles, como apenas não é culpa só do povo. A gente sabe que existem fatores, mas o primordial, irmãos, é apoio. Primordial num momento como esse é apoio. Toda criança precisa de apoio. Tudo aquilo que está nascendo precisa de apoio. Eu plantei uma horta na minha casa. Todo dia eu tenho que ir lá e apoiar o coentro que está crescendo com um gravetozinho. Eu tenho que apoiar o couve que está caindo, o tomate que está pendendo. Todo dia eu digo: rapaz, eu vim ontem, apoiei, já caiu de novo. Assim é a obra de Deus. Pastor, eu estou com você. Pastor, conta comigo. Pastor, eu quero ser treinado. Pastor, me ajude, me ensine a palavra. Pastor, eu quero ser útil nessa obra. O que é que eu posso fazer? O que é que o senhor precisa? Sabe, isso dá uma força tão grande. Deus vê isso do céu, e a Bíblia diz que Ele abençoa. Salmo 133, a Bíblia diz: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união, como óleo precioso da unção que desce sobre a cabeça. Você sabia que a unção primeiro vem para a cabeça? Ele é o cabeça dessa igreja, e depois desce para as vestes, que é o corpo. Mas a unção primeiro passa por aqui, e aqui precisa estar bem tranquilo para que essa unção possa fluir. E o óleo da unção, que era feito lá no livro de Êxodo, fala que eram feitos de pessoas diferentes, de objetos, de substâncias diferentes. Então são pessoas diferentes que vão fazer essa igreja, pessoas diferentes, com talentos diferentes, que na unidade vão criar uma unção preciosa que agrada a Deus. Na sua individualidade, naquilo que você sabe fazer, Deus se agrada. Amém? Estenda sua mão para cá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus eu oro pela vida de Adriano, de Anatália, do pastor Adriano e de Anatália, e declaro sobre a vida deles, Pai, a tua bênção, a tua graça, prosperando eles. Obrigado por mais pessoas se ligando, Pai, com o coração deles. Obrigado por mais pessoas, Pai, se ligando com essa visão, decidindo apostar todas as suas fichas no Senhor. Esse é um ministério aprovado, Pai. Por mais de 30 anos tem dado provas de que é um ministério sério, que prega a verdade, um ministério provado e aprovado. Obrigado por pessoas, Pai, ligando o coração com esta visão. Pessoas nessa cidade que conhecerão a palavra revelada através do corpo que aqui se faz presente. Eu te agradeço, Senhor,
pela vida deles, por provisão total, suprimento contínuo, Senhor, chegando para a vida deles. Essa obra prosperando, avançando, essa igreja dando resposta, e eles, Pai, sendo aliviados da carga, do peso que muitas vezes, Pai, faz com que eles se inclinem e chorem, faz que muitas vezes, Pai, eles duvidem por um breve momento de que o Senhor os enviou para cá. Mas, Senhor, mostra para eles que Tu és o Deus que chama e capacita, Tu és o Deus que manda e que se responsabiliza, mas que eles tenham também a consciência de que existem lugares que não vão, Pai, reconhecer esta palavra, pois Jesus falou isso, e nós devemos estar cientes dessas coisas. Que esse não seja, Pai, aqui em Senhor do Bonfim, que essa não seja, Pai, a razão, que essa não seja o exemplo, que esse não seja, Senhor, o lugar aonde isso venha a acontecer. Nós declaramos essa cidade abraçando a verdade, abraçando a palavra da verdade, a palavra da vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, gente. Deus abençoe. Aleluia. Aleluia. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos. Obrigado, Pai, porque o Senhor é a nossa força. É o Senhor que nos fortalece. Amém? Senta um pouquinho. Nós já vamos encerrar esse culto. Nós estamos aqui hoje mesmo celebrando esse dia, essa data, porque o Senhor preparou